Olá, meu nome é Pablo Vilaça, sou crítico de cinema e editor do site Cinema em Cena. E no videocast de hoje eu quero ilustrar um pouquinho o que envolve o trabalho do crítico de cinema, o que envolve quando o crítico senta diante de um filme e vai assistir a um filme, que tipo de elemento ele vai buscar analisar para fazer as suas interpretações, a sua análise mesmo. Muita gente tem curiosidade em relação a isso. O que é o crítico de cinema? Ele simplesmente senta para ver um filme e depois que o filme acaba ele diz gostei, não gostei, vá ver, não vá ver. Para começar, como eu costumo dizer, eu não enxergo como sendo o papel do crítico de cinema dizer se o espectador deve ou não ver algum filme. Eu acho que no mundo ideal todo mundo deveria ver todos os filmes, porque mesmo os filmes ruins têm alguma coisa a ensinar, nem que seja pelo contra-exemplo. Eu ainda pretendo até fazer um videocast dedicado a isso, algumas coisas interessantes que nós podemos aprender sobre cinema a partir de filmes ruins. Mas o que não é o caso do videocast de hoje, que nós vamos estar tratando de um jovem clássico, dos Bons Companheiros do Scorsese. Essa é uma cena que eu uso no meu curso de Teoria e Linguagem Crítica, justamente para ilustrar os diversos elementos que o diretor trabalha quando ele está concebendo a sua obra. Para começar, é importante saber que toda cena, isso é cinema 101, é básico, toda cena deve contribuir para que a narrativa caminhe para frente. Se uma cena ela não exerce função nenhuma dentro de um filme, ela tem que ser descartada durante a montagem. Uma cena que não empurra a história para frente, ou porque não desenvolve o personagem, ou porque não desenvolve a trama, ou simplesmente porque é uma cena, enfim, é uma cena que está ali sem propósito claro, normalmente ela é tirada durante a montagem se o diretor só sabe o que ele está fazendo. Essa é uma cena que eu acho brilhante dos Bons Companheiros, porque ela exerce uma série de funções ao mesmo tempo, o que é melhor ainda, quando uma cena, em vez de exercer pelo menos uma função, ela exerce várias. E essa cena específica dos Bons Companheiros, como eu disse, que exerce diversas funções diferentes, essas funções elas são exercidas por elementos diferentes da narrativa, pela fotografia, pela direção de arte, pelo roteiro, pelas atuações, e eu vou tentar ilustrar um pouquinho de cada uma delas para vocês. Em primeiro lugar, essa cena, só para contextualizar, eu não vou colocar essa cena em tela cheia, não vou passar a cena na íntegra porque eu não quero correr nenhum risco do YouTube retirar depois por causa de direitos autorais, que eles são cheios de frescuras, embora isso seja fair use, né, de acordo com a lei dos copyrights norte-americanos, é para fins educativos, então até eu poderia mostrar, mas o YouTube é uma loucura. Enfim, essa é uma cena que ela praticamente ela serve para apresentar o personagem Tommy vivido pelo Joe Pesci. Um pouquinho antes desse ponto que nós estamos aqui agora, ele está contando um caso que é um caso que envolve o confronto dele com o policial, que o policial está interrogando e ele fala pro cara, vai foder sua mãe, aí o cara desce a porrada nele, aí ele desmaia, quando ele está acordando, o cara, pô, você está aqui ainda, eu não falei para você foder sua mãe. E é interessante, isso já de cara já serve um propósito muito claro, que é o fato de que ele está contando uma história que é muito distante do universo do espectador. A não ser que você seja um criminoso, e eu já não cometo crimes há algum tempo, mas a não ser que você seja um criminoso, você não vai ter esse tipo de conversa com seus amigos. Eu encontrei com o policial falou comigo, o que você tem para me contar? Eu falei para ele fuder a mãe dele, me deu porrada, você viu que saiu minha foto no jornal com a cara inchada? Pois é, e tal. Você não tem esse tipo de conversa. Então, só quando você vê essa cena, você já entende que aquele é um universo muito distante do seu. E o que é mais interessante é que ele está contando essa história, que é uma história de confronto com a lei, e os caras estão rachando de rir. Então, para eles, isso é um motivo até de orgulho, confrontar a lei. Então, ótimo, já exerce uma primeira função, que é o fato de mostrar que são criminosos, estão à margem da lei e eles curtem isso. Eles gostam disso, têm orgulho disso. O segundo fato que é importante nessa cena, ele é passado para a gente através da direção de arte e da fotografia, que é o sentimento de camaradagem entre essas pessoas. Mas como vocês podem observar aqui, o Scorsese usa nessa cena um plano mais fechado, que ele se concentra nos rostos dos personagens e ele cria essa composição, que é uma composição até meio claustrofóbica. Nós somos muito próximos a ele, não existe espaço de respiro e eles estão muito próximos, como eu falei, fechados. E essa proximidade já passa para o espectador essa impressão de proximidade física e até temática do filme. É uma quadrilha que nós estamos vendo, isso fica muito claro. Essa proximidade, esse enquadramento, esse plano mais fechado. Além disso, a tonalidade vermelha da direção de arte da fotografia passa uma ideia que é uma ideia comumente associada justamente com a cor vermelha, que é uma cor associada a sangue, a violência. E também, se você quiser ir para uma interpretação mais metafísica, inferno.
né, ao que há de errado, ao que há de maligno. Isso, inclusive, nem é inédito na carreira do Scorsese. No Caminhos Perigosos, ele usa muito o vermelho justamente para dar essa ideia de violência, de algo errado, de inferno, o que é normal porque o Scorsese é de uma família, e ele é de origem islo-americana, uma família católica. A culpa católica é um tema recorrente na filmografia do Scorsese. O terceiro elemento que vem é quando ele acaba de contar a história e está todo mundo rindo, o amigo dele, o melhor amigo dele, que é vivido pelo Ray Liotta, falou: cara, você é muito engraçado. E nesse momento, o personagem do Joe Pesci, ele pergunta: eu sou engraçado? Como assim eu sou engraçado? E cria-se um clima de tensão imediatamente. Todo mundo para de rir, ele fica mais sério, e todo mundo para de rir e todos ficam tensos. Ou seja, se todos eles são criminosos, inclusive ele que está contando o caso, todos os caras ali são perigosos, ele é o mais perigoso de todos. E a gente sabe disso porque na hora que ele fica sério, que ele fica meio nervoso, todo mundo fica tenso em cena. Então isso já passa para o espectador uma informação importantíssima sobre esse personagem, que é o fato dele ser um cara instável, porque ele estava rindo e de repente ele fica sério com um comentário bobo do cara, e até o melhor amigo dele, que é o Ray Liotta, fica tenso. Ou seja, se nem o melhor amigo dele tem segurança diante dele, quem é que vai ter? Então isso é fundamental, essa cena, para estabelecer o personagem do Joe Pesci, a violência dele. E no final dessa cena, ele mostra que ele estava brincando. Quer dizer, olha a brincadeira do cara. E é uma brincadeira que eles acreditaram, porque ele realmente é violento. Muito bem. Funciona tão bem que quando chega a esse momento da cena e o cara cobra dele, fala: pô, você está me devendo um dinheiro? O espectador que acabou de conhecer de fato esse personagem já fala: pô, o Maître fez uma besteira. Cobrou dinheiro dele, chamou de caloteiro na frente dos amigos. É tão importante essa apresentação, essa brincadeira que ele faz, todo mundo fica tenso, que quando o cara cobra o dinheiro dele, o espectador já fala: nossa, que merda que esse cara fez. Então a gente já sabe que esse cara é instável. E olha que interessante, percebam o olhar do Ray Liotta aqui que eu vou mostrar pra vocês, que é um olhar meio que de antecipação, tipo, o que o Tommy vai fazer? O que o Joe Pesci vai fazer? Porque ele sabe que o cara é violento. É um olhar que eu acho fundamental nessa cena. Olha. É uma cara de: nossa, esse cara fez uma besteira agora. Então, veja como a apresentação da cena é bem feita. Né? A gente acabou de conhecer o Joe Pesci, a gente já sabe que ele vai estourar. Então, quer dizer, e ele realmente estoura, obviamente. Então, aí nós já vimos vários elementos que são importantes, numa cena só. A camaradagem dos caras, o sentimento de quadrilha, de que eles são uma quadrilha, são gangsters, o julgamento moral pelo vermelho, né, e a camaradagem pelo quadro mais fechado, a instabilidade e a periculosidade desse personagem, e, como se não bastasse, o Scorsese ainda joga um elemento do futuro, que é um elemento de roteiro, que já é antecipar algo que vai acontecer. Que quando o Ray Liotta finalmente percebe que o cara está brincando um pouco antes disso e fala: pô, saca que é uma brincadeira, todo mundo começa a rir, e o Tommy, que é o personagem do Joe Pesci, então, ele diz uma frase que é uma frase fundamental nessa cena, e pouca gente, inclusive, até observa essa frase. E é uma frase que, como eu falei, ela é importantíssima. Ele diz: eu penso a você às vezes, Henry, talvez você se abra em um interrogatório. E é justamente... Spoiler alert. Ok? Quem não viu o filme, desligou? Ok. É justamente isso que vai acontecer no filme. O personagem do Ray Liotta vai entregar todo mundo. Então essa cena, além de tudo, já entrega alguma coisa que vai acontecer no final do filme, criando uma coesão interna dentro da narrativa. Então é uma cena maravilhosa que ilustra a inteligência e o talento de um diretor como o Scorsese, mostrando, do ponto de vista crítico, eu acho que é um exemplo bastante didático do que o crítico busca analisar quando ele está assistindo a um filme. E é por isso que eu digo que o trabalho do crítico combina elementos objetivos, que é conhecer justamente esses conceitos de direção de arte, enquadramento, fotografia, de elementos, ferramentas de roteiro como elemento do futuro, para analisar de forma objetiva alguns elementos, muitos elementos do filme, e aí sim ele vai conferir a sua interpretação subjetiva, construindo a crítica final, que é uma combinação desses elementos subjetivos com a interpretação subjetiva do crítico. Então esse é um exemplo que eu tirei do que eu falo, inclusive discuto no meu curso de Teoria e Linguagem Crítica, e eu acho que dá para ver que o meu trabalho de crítico é um trabalho delicioso, que é justamente observar e interpretar esse tipo de elemento. Ok? Então até a próxima, um grande abraço e bons filmes.